No vídeo de hoje a gente vai ter a análise completa da televisão PUG 8808 da Philips, que também é conhecida aí como The One de 2023. E nós já vamos iniciar direto pela qualidade de imagem, iniciando pelas cores. Em relação às cores, a televisão consegue fazer um ótimo trabalho. As cores são bonitas, se destacam na tela e ao mesmo tempo ela consegue manter uma naturalidade na cena, deixando a cena toda ali com um aspecto bem bonito em relação à qualidade visual. E para vocês terem uma referência melhor em relação a essa questão, a gente separou algumas imagens comparativas ao lado de uma televisão concorrente da Samsung, que no caso é a televisão Q70C. E como vocês podem observar através dessas imagens, as duas televisões em vários momentos tinham cores ali que eram super parecidas, mas em vários momentos a televisão da Philips conseguia me agradar mais, entregando cores ali que se destacavam mais se comparado à televisão da Samsung. E vale dizer que nessas imagens comparativas, a gente deixou as duas televisões no modo filme, pois esse é o modo que tenta entregar pra gente cores mais naturais. Ainda em relação à qualidade de imagem, vale a pena elogiar aqui o ângulo de visão da televisão da Philips, que realmente é muito bom. E mais uma vez, para vocês terem uma referência em relação a isso, vocês estão vendo uma imagem comparativa novamente ao lado da televisão Q70C da Samsung, e como vocês podem observar, à medida que a gente vai se deslocando ali para os lados, a televisão da Philips mantém muito bem ali as cores, diferente da televisão da Samsung, que já vai ficando ali com a imagem mais esbranquiçada. Então aqui a gente tem mais um ponto aí bem legal em relação à televisão da Philips. E vale dizer que ela tem esse bom ângulo de visão, pois ela está utilizando um painel conhecido como IPS, que geralmente tem como característica positiva justamente esse bom ângulo de visão. No entanto, eu sei que esse painel IPS que a televisão da Philips está utilizando provavelmente deve preocupar muitas pessoas, pois apesar dela entregar para a gente um bom ângulo de visão, como a gente acabou de ver, painéis do tipo IPS carregam como ponto negativo o nível de preto, que geralmente não é tão bom assim, e quando o nível de preto não é muito bom, isso também pode acabar impactando ali o nível de contraste da TV. E para testar o nível de preto da televisão da Philips, mais uma vez a gente vai mostrar para vocês algumas imagens ao lado da televisão Q70C da Samsung. Mas antes de continuar, só queria pontuar duas coisas em relação a esse vídeo, que é o seguinte: como vocês estão vendo, a gente está mostrando aqui algumas imagens comparativas ao lado da televisão Q70C da Samsung. No entanto, o objetivo principal desse vídeo não é fazer uma comparação entre as duas televisões, tá? A gente só está mostrando as imagens comparativas para vocês, pois dessa forma o vídeo fica mais interessante, mais atrativo de assistir e ao mesmo tempo fica mais fácil de vocês verem com clareza ali os pontos mais positivos e menos positivos da televisão da Philips. E a segunda coisa que eu queria pontuar antes de continuar a nossa análise é a seguinte: nessa parte do vídeo especialmente, como a gente vai falar agora do nível de preto e do nível de contraste, recomendo fortemente que vocês aumentem o brilho da tela que vocês estão usando para assistir esse vídeo, pois dessa forma vai ser mais fácil de vocês identificarem as diferenças entre as duas televisões. E se vocês puderem assistir também em um ambiente que é mais escuro, também ajudaria bastante. Então, continuando a nossa análise, como vocês conseguem identificar através dessas imagens, a gente consegue ver claramente que a televisão da Philips tem um nível de preto que é mais acinzentado, o que já era de se esperar, afinal de contas ela está utilizando um painel do tipo IPS. No entanto, agora tem um ponto muito importante em relação a essa questão, que é a seguinte: durante os meus testes, eu consegui identificar que a televisão da Philips ela percebia quando as cenas eram mais escuras, e ao perceber que a cena era mais escura, a televisão da Philips tinha uma tendência em diminuir o brilho para deixar o nível de preto mais agradável durante ali a nossa visualização. Por exemplo, pessoal, nessa imagem que eu tinha acabado de mostrar para vocês, como eu falei, dá para ver nitidamente que no nível de preto, a televisão da Philips perde-se comparado à Samsung. No entanto, se eu deixasse a televisão parada nessa cena por uns 10 segundos mais ou menos, a televisão da Philips automaticamente escurecia a imagem. Inclusive, nós estamos mostrando aí uma transição, né, do antes e do depois, e o depois, no caso, seria mais ou menos uns 10 segundos depois de entrar na cena, e como vocês podem ver, de fato, a televisão da Philips escurece para tornar o nível de preto mais agradável. E durante os testes, vale dizer que esse recurso da televisão da Philips funcionou super bem, especialmente ali durante a reprodução de conteúdos em Dolby Vision, dando ali para a imagem um aspecto muito melhor e tirando aquela imagem mais acinzentada que geralmente a gente tem em televisões que utilizam painéis IPS. Inclusive, agora vocês estão vendo algumas imagens comparativas de cenas escuras contra a televisão da Samsung, né, contra a Q70C, e o resultado foi bem interessante, pois existiam cenas escuras onde eu até preferia a televisão da Philips, mesmo ela tendo um painel do tipo IPS. Às vezes, inclusive, até parecia que ela tinha um nível de preto melhor, justamente pelo fato ali dela dar uma diminuída no brilho
nessas cenas mais escuras. No entanto, é válido destacar que esse recurso, obviamente, ele não é 100% perfeito. Ele até ajuda a tirar aquele aspecto mais acinzentado, como eu tinha comentado anteriormente. No entanto, quando a televisão escurece a imagem, vão existir cenas onde ela vai escurecer demais, dificultando a visualização de detalhes em cenas mais escuras, sabe? Então tem um ponto positivo e tem outro não tão positivo assim, que é isso que eu acabei de falar. De qualquer forma, levando em consideração que se trata de uma televisão com um painel IPS, eu diria que no contexto geral, nessas cenas mais escuras, ela consegue fazer aí um trabalho bem equilibrado e super competente. Além disso, também vale a pena complementar, ainda nessa questão de nível de preto, que pelo menos no caso da nossa unidade, ela não tem aqueles problemas exagerados de vazamento de luz, esse tipo de coisa, sabe? Inclusive, era a Q70C da Samsung que possuía mais desse problema. Então, nesse sentido, a televisão da Philips me agradou bastante. No entanto, vale dizer que essa questão de vazamento de luz pode variar um pouco aí de unidade para unidade. E ainda falando sobre essa questão da televisão diminuir o brilho em cenas mais escuras, apesar de, na minha opinião, ter funcionado bem aqui na televisão, eu sei que esse é um detalhe que pode preocupar algumas pessoas. E por que preocuparia? Pelo seguinte motivo: eu já testei algumas televisões que tem mais ou menos esse tipo de recurso, só que eu já testei várias televisões onde essa oscilação de brilho é muito drástica, ou seja, no momento a televisão está com brilho X, depois abaixa, depois sobe, depois abaixa, e meio que causa um efeito como se a tela ficasse piscando por conta dessa oscilação de brilho. E isso, no caso, eu já vi com outras televisões. No caso dessa televisão da Philips, nos primeiros dias de teste, isso também estava acontecendo. Eu conseguia ver nitidamente a televisão piscando, acendendo, apagando. Apagando, no caso, quando eu falo apagando, é diminuindo a intensidade do brilho, tá? Então eu conseguia ver nitidamente isso. Então, nos primeiros dias de teste, essa oscilação de brilho na televisão da Philips estava sim me incomodando. No entanto, atualmente a televisão não vem apresentando mais esse problema. Não sei se a Philips fez alguma atualização que corrigiu ou se simplesmente esse foi um problema que se resolveu sozinho, mas é um problema que não está mais acontecendo. Ou seja, essa oscilação de brilho atualmente está sendo muito bem aplicado aqui na televisão. Então, durante a visualização de conteúdos, eu nem percebo mais que o brilho está diminuindo e abaixando, o que é ótimo, porque tu não quer ver ali a televisão piscando, sabe? Mas enfim, inicialmente eu estava percebendo, mas agora por algum motivo esse problema não está mais acontecendo na televisão da Philips, o que é ótimo. E ainda sobre a qualidade de imagem, tem mais alguns pontos que eu gostaria de comentar, mas antes lembrando, pessoal, que a televisão da Philips aqui atrás a gente comprou com o próprio dinheiro do canal para trazer esse tipo de conteúdo para vocês. Então, se vocês gostam do canal, estão gostando desse vídeo, não esqueçam de dar gostei aqui embaixo, é super ultra mega importante aqui para ajudar na continuidade do canal. E também lembrando que se vocês estão pensando em comprar uma televisão nova, querem pagar barato, não querem desperdiçar dinheiro, aqui vai uma super dica para vocês. Aqui embaixo no campo da descrição vai estar o link oficial do nosso grupo do WhatsApp e do Telegram, e diariamente lá a gente coloca ofertas de vários produtos, especialmente de televisões. Então sempre que aparece uma televisão com de fato uma boa oferta em uma loja confiável, a gente sempre avisa para vocês e é de graça para entrar e participar, então aguardamos vocês lá. Ainda sobre a qualidade de imagem, essa daqui é uma televisão de resolução 4K que entrega pra gente tecnologias como, por exemplo, Dolby Vision e HDR10 Plus, o que é ótimo, visto que algumas concorrentes, como LG e Samsung, não costumam dar pra gente suporte a todas essas tecnologias ao mesmo tempo. E vale a pena complementar que tanto o HDR10 Plus como o Dolby Vision são tecnologias que têm o objetivo ali de melhorar a qualidade de imagem em conteúdos que foram feitos para rodar nesse formato. E para finalizar essa parte sobre a qualidade de imagem, queria pontuar mais duas coisas. Primeiro é que essa televisão aqui, ela tem aquele recurso de suavização de imagem, ou seja, que pega a imagem ali original de um filme ou de uma série e torna mais fluida do que a própria imagem original. E eu acho legal comentar que a televisão tem esse recurso, porque televisões mais básicas da Philips vêm sem isso, tá? Então eu queria comentar que sim, essa daqui tem esse recurso. E a segunda coisa que eu queria pontuar é a seguinte: a televisão que a gente está testando aqui atrás é um modelo de 55 polegadas. E por que é importante informar isso para vocês? Porque até onde a gente pesquisou, parece que o modelo de 65 polegadas vai estar usando um painel diferente, que no caso seria um painel do tipo VA. E se realmente existir essa troca no modelo de 65 polegadas, isso significa que o modelo de 65 polegadas vai ter um nível de preto melhor e provavelmente vai ter um contraste melhor,
se comparado à unidade de 55 polegadas que a gente está testando. No entanto, o modelo de 65 polegadas teria um ângulo de visão pior se de fato, o modelo de 65 utilizar um painel do tipo VA. Enfim, eu sei que é meio chato esse negócio aí das marcas ficarem trocando de painel só porque mudou o tamanho da televisão, eu também não gosto, mas enfim, o modelo que a gente está testando é de 55 polegadas, tem painel IPS. O modelo de 65, pelo menos até onde a gente viu, parece que é painel aí do tipo VA, mas a gente infelizmente não testou para falar realmente aí o quanto que mudaria se comparado à versão de 55. E vamos falar agora sobre um dos grandes diferenciais dessa televisão, que é a tecnologia de Ambilight, que para quem não conhece são luzes de LEDs que ficam na parte de trás da televisão e ficam ali iluminando o nosso ambiente de acordo com as imagens que vão passando na tela. E como eu já falei em vários outros vídeos, a tecnologia de Ambilight realmente funciona muito bem e funciona para qualquer coisa que você esteja vendo ali na televisão, seja um filme, uma série ou mesmo ali com jogos de videogames. E o efeito que o Ambilight causa ali no nosso ambiente pode ser bem impressionante, especialmente ali quando a gente está vendo alguma imagem, alguma cena que possui muita transição de cores. E ainda falando sobre o Ambilight, vale a pena dizer que esse é um recurso que pode ser configurado, ou seja, vocês conseguem diminuir e aumentar o brilho do Ambilight, podem controlar a saturação das luzes emitidas ali pelas luzes de LED. Vocês também podem desligar aí completamente o recurso, caso vocês não gostem, por exemplo. Outra coisa que dá para fazer é deixar as luzes ali sempre numa cor fixa, como por exemplo, sempre branco, sempre azul, sempre amarelo ou várias outras cores. Outra coisa que dá para fazer é informar para a televisão qual é a cor da sua parede de fundo. Dessa forma, as luzes de LED vão se comportar melhor para se encaixar ali no seu ambiente. E além disso, o Ambilight aqui atrás tem um outro recurso que é interessante, que é o seguinte: tu pode configurar o Ambilight para ele não acompanhar a imagem e sim acompanhar o som, ou seja, tu consegue colocar uma música e o Ambilight vai tentar ali acompanhar o ritmo da música, o ritmo do som. E assim, pessoal, eu testei esse recurso e na teoria eu acho que é uma ideia muito legal, só que na prática eu não curti tanto assim, porque dá para ver que a televisão, ou no caso os Ambilights aqui da televisão, tem uma certa dificuldade para acompanhar certinho o ritmo da música. Então esse modo de acompanhar a música, apesar de ser interessante, eu não curti tanto assim, porque se tu tiver um olhar um pouco mais atento, tu vai ver que realmente ele não consegue acompanhar em tempo real o som que a televisão está transmitindo. E aproveitando que eu estou falando sobre o som, o que falar aqui da qualidade sonora da TV? Em relação ao som, eu gostei bastante do resultado. É uma televisão que tem uma potência sonora de 40 watts, tem um som bom, tem um som que é alto e também tem graves presentes, então o som em si eu gostei bastante. Obviamente que não é um som que vai substituir uma soundbar, só que ainda assim eu gostei. Só para vocês terem uma referência, se a gente for comparar o som dessa televisão com a televisão Q70C da Samsung que a gente estava comparando anteriormente, o som dessa televisão aqui, mesmo sem colocar no volume máximo, já consegue ser mais alto e ter mais graves se comparado ao som máximo da televisão da Samsung. Então acho legal fazer essa rápida comparação só para vocês terem essa referência. E ainda sobre o som, eu recomendo que vocês deem uma explorada ali no menu da televisão, pois ela possui alguns modos de som pré-definidos que, a depender do conteúdo que você estiver assistindo, realmente pode mudar bastante ali a qualidade do som. Então acho que vale a pena explorar. E para finalizar essa parte sobre a qualidade sonora, vale a pena complementar dizendo que a televisão possui suporte para Dolby Atmos. Falando agora em relação ao sistema operacional, aqui a televisão está utilizando o Google TV, que em termos de aplicativos é super completa, e em termos de fluidez a televisão funcionou super bem, não travou em nenhum momento. E sem dúvida, se eu for pegar aqui todas as televisões da Philips que eu já testei até hoje, pelo menos, essa daqui foi a que apresentou ali a maior agilidade. E se fosse para criticar alguma coisa, nem seria em relação ao sistema, tá? Seria em relação ao controle remoto da televisão, que particularmente eu não curto tanto assim. Eu diria que entre todos os controles remotos das marcas concorrentes, talvez o controle da Philips seja o que eu menos gosto, porque ele não é tão confortável, sabe, de segurar e tudo mais, mas enfim, pode ser frescura também, não é algo que vai aí, sabe, impedir alguém de comprar a televisão. E como a televisão se sai aí com a experiência com jogos de videogames? Em relação à experiência com games, essa televisão entrega pra gente uma taxa de atualização
de 120 Hz, ela possui duas portas HDMI 2.1 e entrega suporte para tecnologias como VRR e FreeSync. Então, em termos de recursos, essa televisão aqui consegue ser bem completa, especialmente para os consoles de nova geração. E além disso, essa televisão aqui também possui aquela barra gamer especial que fica na parte de baixo da televisão, onde a gente consegue ver algumas informações, como por exemplo, a taxa de atualização em tempo real. E a gente também consegue mexer em algumas funções, como por exemplo, a gente consegue adicionar uma mira no centro da tela, ou consegue mexer em algumas coisas ali relacionadas à qualidade visual, como por exemplo, a temperatura das cores. E sobre a qualidade de imagem, só que agora mais focado aqui para jogos de videogames, nesse sentido eu gostei bastante do resultado, diria que a televisão faz um bom trabalho para a categoria. No entanto, tem um detalhe que eu notei que foi o seguinte: eu reparei que em alguns jogos, quando tinha algum tipo de movimento mais rápido, existiam ali por trás dos objetos em movimento um efeito de rastro. Por exemplo, nessa imagem que vocês estão vendo agora, reparem que por trás do goleiro existe meio que um efeito de rastro escuro por trás dele, quase como se fosse uma sombra escura, sabe? Esse foi um detalhezinho que eu percebi acontecendo em alguns jogos, a dependendo do que estivesse ocorrendo. E essa questão, obviamente, que não é um detalhe que vai destruir ali a sua experiência, acredito que muitas pessoas talvez nem sequer percebam. No entanto, acho que vale a pena comentar aqui, porque se tu tiver um olhar mais detalhista, talvez tu reparasse nesse tipo de questão. Só que agora vem um detalhe bem importante em relação a essa questão, pois isso é algo que pode ser resolvido, pessoal. E como pode ser resolvido? Vamos lá. Eu testei no PlayStation 5, tá? Imagino que com o Xbox talvez seja a mesma coisa, que é o seguinte, então vamos lá. Eu notei que esse efeito de rastro só estava acontecendo num grau que eu conseguia visualizar quando o VRR do console estava ativado. Ou seja, para tirar esse tipo de efeito, o que eu tive que fazer foi o seguinte: fui no menu do PlayStation 5, desativei o VRR e ao desativar o VRR, automaticamente esse efeito de rastro já era completamente eliminado, ou pelo menos sumia o suficiente para eu não conseguir mais identificar. Enfim, sei que é meio chatinho ter que desativar o VRR nos jogos que tem esse tipo de efeito, mas é uma forma que vocês podem estar fazendo para estar resolvendo essa questão. Ainda falando sobre a experiência com jogos de videogames, teve um outro detalhe que eu reparei, que foi o seguinte: durante os meus testes, em vários momentos aconteceu o seguinte: aconteceu de eu ligar a televisão, ligar o PlayStation 5 e por algum motivo o som da televisão ele estava meio atrasado em relação ao áudio. Ou seja, eu estava ali jogando um jogo, dava um tiro no jogo, só que o som do tiro só acontecia depois da imagem do tiro em si acontecer, sabe? Esse foi um detalhezinho que eu reparei. E esse atraso no áudio não era muito grande não, tá? Inclusive era menos de 1 segundo, era bem difícil de reparar. Só que alguém com uma audição mais atenta, vamos colocar dessa forma, poderia sim reparar. E esse foi um problema que aconteceu várias vezes durante o teste. Eu ia lá, ligava o videogame e tava com esse problema. E como resolver? Porque sim, dá para resolver, felizmente. Para resolver essa questão, simplesmente o que eu tinha que fazer era desligar e ligar o videogame, e fazendo isso o problema era completamente resolvido. Então fica aí a dica para vocês, tá? Se perceberem qualquer delay ali em relação à qualidade sonora, desliga e liga o videogame que vai resolver, pelo menos aqui resolveu. E falando agora sobre as conectividades da televisão, elas estão aparecendo aí na tela agora para vocês darem uma olhada. E a televisão possui suporte para Wi-Fi Dual Band, HDMI e ARC, e também tem suporte para Bluetooth. Mas e agora, pessoal, depois que a gente viu todas essas informações, será que realmente aí vale a pena estar comprando a televisão da Philips? No geral, eu gostei bastante da minha experiência aqui com a televisão da Philips, e sem dúvidas, entre todas as televisões da Philips que eu já testei, essa daqui é a mais completa em vários sentidos. Tem um som que se destaca mais, tem um sistema operacional que é mais fluido, tem mais recursos para os jogadores de videogames, e além disso tem uma qualidade de imagem que consegue se destacar bastante se levarmos em consideração que é uma televisão de painel IPS. E eu digo isso porque geralmente eu não curto tanto assim televisões de painel IPS, justamente por ter um nível de preto mais acinzentado e perder bastante no contraste. No entanto, aqui no caso da televisão da Philips, levando em conta que é um painel IPS, eu diria que ela consegue fazer sim um trabalho aí super competente para a categoria. E eu acho que vale a pena complementar também que quando eu falei aqui agora que essa televisão da Philips é a mais completa em vários sentidos, se comparado às televisões da Philips que eu testei, é de fato comparado às que eu testei, tá? Porque eu sei que a Philips possui algumas outras televisões que estão acima dessa daqui e que ela está vendendo aí no Brasil. Então, no final, eu diria
diria que sim, pessoal, é uma televisão que provavelmente para a maioria das pessoas vale sim a pena. Eu acredito que a maioria das pessoas iriam sim gostar da televisão. No entanto, como a gente viu aqui, a televisão obviamente não é 100% perfeita, tem alguns detalhezinhos ali que vale a pena ficar de olho, mas no geral eu não encontrei assim nenhum super grande ponto negativo, sabe? Mas daí vai de cada um analisar aqui os pontos positivos e negativos que a gente mostrou e falou aqui nesse vídeo para ver se essa televisão vai ou não vai estar agradando vocês. Mas enfim, pessoal, agora eu quero saber a opinião de vocês, o que acharam do vídeo, gostaram, não gostaram, e se alguém aí já tiver essa televisão, seja o modelo de 55 polegadas ou os modelos maiores, podem ficar à vontade aqui embaixo no campo de comentários para compartilhar a sua experiência, o que você está achando da televisão, seja com pontos positivos e negativos, para estar aqui complementando esse vídeo. E lembrando, pessoal, contamos demais aí com o apoio de todos vocês, dando gostei aqui nesse vídeo. E lembrando, pessoal, aparecendo ofertas boas dessa televisão ou de outros modelos, a gente sempre vai estar avisando para vocês lá no nosso grupo do WhatsApp, do Telegram, é de graça para entrar, o link vai estar aqui embaixo caso queiram participar. Mas então o vídeo foi esse, esperamos que tenham gostado, valeu, falou e até a próxima!